E aí, galera? Hoje a gente vai se aventurar num dos maiores mistérios da humanidade, as pirâmides do Egito. Essas construções gigantescas são a prova de que, os caras antigos eram feras. Mas, segura essa, elas guardam segredos que até hoje deixam os cientistas de cabelo em pé. No vídeo de hoje, vamos desvendar 10 motivos pelos quais as pirâmides egípcias são o terror dos cientistas. Se preparem porque o negócio vai ficar sinistro. A matemática por trás das pirâmides é de fazer a gente pirar o cabeção. Estruturas com milhares de anos, construídas com uma precisão milimétrica que faria qualquer engenheiro da USP babar. Como eles fizeram isso sem calculadora, sem laser, sem nada do que a gente tem hoje? As pirâmides são tipo um sudoku gigante, só que de pedra. Os ângulos, as medidas, o alinhamento, tudo parece ter sido calculado com uma perfeição sobrenatural. É como se eles tivessem colado na prova final do ensino fundamental. A proporção áurea, o número π, a posição das estrelas, tudo isso está presente nessas construções, mostrando que os caras manjavam das coisas. Mas como diabos eles chegaram a esse nível de precisão sem a tecnologia que a gente tem hoje? As pirâmides não estão jogadas de qualquer jeito, não. Elas estão perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste, tudo certinho. É como se eles tivessem usado o Google Maps da época. Alguns cientistas acreditam que os egípcios usavam as estrelas para se guiar. Faz sentido, né? Afinal, naquela época não tinha Waze, mas mesmo assim, a precisão do alinhamento das pirâmides é algo que não entra na cabeça. Será que eles tinham algum método secreto de mapeamento? Ou será que rolava um contato extraterrestre para dar uma mãozinha? As pirâmides são feitas de blocos de pedra que pesam toneladas. É pedra que não acaba mais. Como é que eles carregaram essas pedras monstruosas por quilômetros até o local da construção? A teoria mais aceita é que eles usavam rampas gigantescas de terra e madeira, tipo um rodoanel da época. Mas, gente, imagina o trampo. Ia precisar de uma força descomunal e uma logística que faria a Black Friday parecer fichinha. E tem mais. As pedras não eram simplesmente empilhadas de qualquer jeito. Elas eram cortadas com uma precisão milimétrica, tipo um bolo de aniversário, e encaixadas umas nas outras com perfeição, sem usar cimento ou argamassa. É como se fosse um Lego gigante. Até hoje, ninguém sabe ao certo como eles fizeram isso. As pirâmides são cheias de mistérios, e um dos mais intrigantes são as câmaras ocultas. Sério, é cada corredor, cada passagem secreta, que a gente fica pensando, o que será que tinha aí dentro? Algumas câmaras foram encontradas vazias, outras com sarcófagos e tesouros. Mas o mais assustador é que muitas delas ainda não foram abertas. Imagina só os segredos que podem estar escondidos lá dentro. E as teorias sobre essas câmaras são de arrepiar. Tem gente que acredita que elas eram usadas para rituais de mumificação. Outras que eram armadilhas mortais para proteger os tesouros dos faraós. Tipo um Indiana Jones da vida real. E tem até quem diga que as câmaras ocultas eram portais para outras dimensões. Será que os egípcios descobriram como viajar no tempo e no espaço? A gente está falando de construções que estão de pé há mais de 4.000 anos. 4.000 anos! É mais antigo que a minha avó! Como é que essas pirâmides conseguiram resistir tanto tempo ao tempo, às guerras, às mudanças climáticas? Os caras construíram essas pirâmides para durar uma eternidade. E olha só, conseguiram! Alguns cientistas acreditam que o segredo da resistência das pirâmides está na qualidade da pedra usada na construção, outros na forma como as pedras foram encaixadas. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo como eles fizeram isso. Será que os egípcios tinham algum tipo de tecnologia secreta para tornar as construções super resistentes? Ou será que eles pediram uma ajudinha para os deuses? As pirâmides são cheias de detalhes incríveis. Muitas dessas pedras foram cortadas com uma precisão que faria inveja a qualquer máquina moderna. Sério, a gente está falando de cortes milimétricos, ângulos perfeitos,
Tudo feito com ferramentas que, segundo os livros de história, não deviam existir naquela época. A pergunta que não quer calar é: que ferramentas diabólicas eram essas? Os cientistas especulam que os egípcios usavam ferramentas de cobre, madeira e pedra. Mas, gente, convenhamos, será que isso seria suficiente para fazer aqueles cortes? A gente está falando de um nível de precisão que só seria possível com ferramentas de alta tecnologia, tipo lasers, serras diamantadas, coisas que só apareceram milhares de anos depois. Preparem-se para a viagem, porque agora a gente vai entrar no mundo da pseudociência. Muita gente acredita que as pirâmides não são apenas túmulos gigantescos, mas sim dispositivos de energia. Será que as pirâmides são baterias gigantescas? Será que elas canalizam algum tipo de energia cósmica? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Mas olha só, o mais bizarro é que existem relatos de pessoas que sentiram coisas estranhas dentro das pirâmides, tipo formigamento no corpo, sensações de paz e euforia, visões. Será que isso é real ou é só o poder da sugestão? Será que as pirâmides realmente emitem algum tipo de energia que a gente ainda não consegue detectar? Se preparem para ter a mente explodida. Os egípcios não eram só mestres da engenharia e da matemática. Eles também manjavam tudo de astronomia. As pirâmides são um exemplo disso. Sabiam que elas estão alinhadas com as estrelas? E não é qualquer estrela, não. A gente está falando de Sírius, a estrela mais brilhante do céu noturno, e do cinturão de Órion, uma das constelações mais conhecidas do mundo. Mas como é que eles conseguiram fazer isso sem telescópios, softwares de astronomia ou qualquer equipamento moderno? É de pirar o cabeção. E tem mais. Os egípcios também tinham um calendário super preciso baseado no movimento das estrelas. Eles sabiam exatamente quando o rio Nilo ia inundar, o que era essencial para a agricultura. Quem nunca ouviu falar das maldições das múmias? Diz a lenda que quem ousar perturbar o sono eterno dos faraós vai sofrer as consequências. A maldição mais famosa é a do faraó Tutancâmon. Dizem que, logo após a descoberta da tumba, várias pessoas envolvidas na expedição morreram misteriosamente. Coincidência? Azar? Ou será que o faraó se vingou? Será que essas histórias de maldições não foram inventadas pelos próprios egípcios para proteger seus tesouros? A gente já viu que as pirâmides são cheias de mistérios, né? Mas o maior de todos ainda permanece sem resposta. Qual é a verdadeira origem das pirâmides? A teoria mais aceita é que elas foram construídas pelos egípcios como túmulos para os faraós. Mas e as outras teorias? E se as pirâmides forem muito mais antigas do que a gente imagina? Tem gente que acredita que elas foram construídas por alienígenas, por civilizações perdidas, por viajantes do tempo. A verdade é que a gente ainda não sabe tudo sobre as pirâmides. Elas são como um quebra-cabeça gigante, com peças que parecem não se encaixar. Mas é isso que torna tudo ainda mais fascinante. A gente precisa continuar pesquisando, buscando respostas, desvendando os mistérios que essas construções milenares escondem. E aí, pessoal, qual desses mistérios deixou vocês mais bugados? Depois dessa viagem pelas pirâmides do Egito, a gente fica com mais perguntas do que respostas, né? Será que algum dia a gente vai conseguir desvendar todos os enigmas dessas construções milenares? Ou será que as pirâmides vão continuar sendo um mistério para sempre? Deixem aqui nos comentários qual mistério vocês acharam mais sinistro. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Valeu, galera!